Papai do céu, muito obrigado para minha família, para minha professora, para o irmão da igreja e toda minha família. Amém. Amém. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Paz de Deus, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos com muitas saudades de vocês. E hoje nós estamos aqui para mais uma lição. Hoje a nossa lição sobre a casa de Deus, nós vamos aprender que a casa de Deus é um lugar de fazer discípulos. Que legal, né? E o nosso versículo memorizando para esta semana se encontra em João, capítulo 8, versículo 31. Então pega a sua Bíblia e vamos acompanhar. João, capítulo 8, versículo 31, onde diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Mais uma vez. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Que lindo, não é? Crianças, hoje nós vamos falar sobre fazer discípulos, que é algo super importante. Vocês sabem o que é ser um cristão? Vocês já tiveram ou já fizeram alguma atitude que demonstrasse que vocês são cristãos? Então, essa é uma pergunta para vocês irem pensando e a gente logo comenta sobre isso de novo, tá bom? Nós vamos aprender hoje que os cristãos, eles também são conhecidos por vários outros nomes: evangélicos, protestantes, irmãos, crentes. E havia um tempo em que os cristãos eram conhecidos também como Bíblia. Você sabia disso? Mas a maneira como nós somos chamados não é tão importante como é de sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. E como nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo? Através do nosso comportamento. Uma coisa que nós nos comprometemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador é de dar um bom testemunho, para sermos assim conhecidos como cristãos. Crianças, vocês sabem quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro homem a morrer por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, depois que Estevão morreu, os discípulos eles foram severamente perseguidos. Então eles acabaram se espalhando por várias cidades. Mas onde eles iam, onde eles chegavam, todas as cidades onde eles chegavam, eles anunciavam que Jesus havia nascido, morrido e ressuscitado, e que um dia ele haveria de voltar. Os discípulos estavam ficando tão conhecidos, tão famosos, que a igreja de Jerusalém resolveu mandar alguém para ver o que eles andavam fazendo. Então, eles resolveram mandar Barnabé. Barnabé foi até a igreja de Antioquia para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele ficou muito feliz com o que ele viu. Então, ele exortou os amigos, ele incentivou os amigos dele que estavam naquela igreja de continuarem firmes no Senhor. Então, Barnabé foi buscar Paulo para que ele ficasse junto com eles ali na igreja de Antioquia, para ajudar e juntos eles falassem sobre a palavra do Senhor, que eles ensinassem as pessoas sobre Jesus. Foi ali nessa igreja onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Esta é a história de como os discípulos, como o povo de Deus começou a ser conhecido por cristãos. Até agora nós aprendemos nas nossas lições, que nós já vimos anteriormente, que a casa de Deus é um lugar onde nós temos comunhão com os nossos amigos, nossos irmãos, um lugar onde nós aprendemos a palavra, um lugar de oração, um lugar de
servir ao Senhor e ao próximo, um lugar onde nós recebemos dons espirituais. E agora nós aprendemos que a casa do Senhor também é um lugar de fazer discípulos. Nós devemos valorizar cada momento que nós passamos aqui na casa de Deus. Nós temos que aproveitar para servir da melhor maneira possível e aprender tudo que a gente pode aprender enquanto nós estivermos aqui. E agora eu volto com a pergunta que eu fiz para vocês lá no início, vocês lembram? Vocês já tiveram alguma atitude de cristão? Vocês são reconhecidos por ser cristãos? Como a gente pode ter atitudes de cristão? Todas as vezes que nós ajudamos o próximo, que nós ajudamos uma pessoa que precisa, que nós cedemos o nosso lugar para alguém, que nós temos compaixão e amor pelo próximo, nós temos atitudes de cristãos. Ser cristão é ser parecido com Cristo, é imitar Jesus, como quando ele esteve aqui nessa terra, Jesus foi perfeito em tudo que ele fez. E assim, ele espera que nós sejamos também. Cristão é ser igual ao Senhor Jesus, é ser imitador de Cristo. Então, para nós sermos reconhecidos como cristãos, nós devemos imitar os passos de Jesus. Jesus era uma pessoa muito boa. Jesus era uma pessoa que tinha muito amor para oferecer às pessoas. E ele não escolhia algumas pessoas para amar. Ele amava todas as pessoas. E assim nós também devemos demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, obrigado, Deus. E Deus, o Senhor possa abençoar a Chico da escolinha, Senhor Jesus, cada membro daquela igreja. Logo, Senhor Jesus, que pode tudo voltar ao normal. Senhor, possa abençoar a minha família, Senhor Jesus, familiares, Senhor Jesus. Todos os irmãos da igreja, Senhor Jesus, em nome do Pai, Senhor Jesus, Santo. Amém. Amém.